Bom dia a todos. Eu queria fazer uma comunicação. Primeiro, a minha adesão recente à Convenção Internacional de Copenhague pelo banimento do PowerPoint. Farei essa apresentação, portanto, sem PowerPoint. Segundo, eu vou abreviar a minha fala. Eu sou um moderador, na verdade, para ouvir com mais calma os palestrantes, e sim, que todos nós, inclusive eu, viemos assistir. Eu queria fazer um contexto geral da questão que se apresenta aqui agora. Talvez se possa começar dizendo que a questão relacionada ao clima, ela suscitou controvérsias até relativamente pouco tempo atrás. Hoje já não há mais dúvida científica no sentido de que o que nós hoje testemunhamos é resultado da ação humana, em maior ou menor grau, muitos sustentam em grau relevantíssimo, e que, por conta disso, temos visto o aumento das temperaturas, com um cortejo de horrores que isso pode acarretar em termos econômicos, em termos humanitários, em termos sociais, em termos políticos, por consequência. E temos visto também como decorrência desses fatores um aumento em frequência e intensidade de desastres climáticos num sentido ou no outro. Esse, portanto, é o contexto em que se apresenta esse painel, e de modo especial o nosso, que vai ser objeto agora das considerações dos palestrantes. Houve um fator que não deve ser subestimado, que foi o pronunciamento público numa carta dirigida a 5.000 CEOs de empresas de todo o mundo, feita pelo CEO, fundador do BlackRock. O BlackRock, talvez muitos saibam, gere recursos da ordem de 9,5 trilhões de dólares. Para que você tenha uma ideia, o PIB aproximado do Brasil é de 1,4 trilhões de dólares. Então, BlackRock gere quase 10 trilhões de dólares. E nessa manifestação pública, o seu CEO dizia o seguinte, que as empresas deveriam tomar providências, e providências imediatas, no sentido de mitigar a sua pegada de carbono e de também privilegiar aspectos do E e do S e do G também relacionados às suas atividades, sobre o qual muito se falou até aqui. E é importante dizer que Larry Fink, essa pessoa, não fazia isso pelos belos olhos de ninguém. Larry Fink não pensava, na verdade, pelo menos de modo direto, na biodiversidade, no meio ambiente, mesmo nas populações de modo geral. Mas ele dizia o seguinte: eu tenho um dever fiduciário com as milhões de pessoas que confiam à minha instituição a gestão dos seus recursos. E essa gestão não pode deixar de se dar a longo prazo. E a longo prazo, se as empresas e o planeta não adotarem medidas importantes, todos rumaremos para o desastre, inclusive o desastre econômico, com que eu estarei traindo a confiança daqueles que confiam as suas reservas de valor a mim. E é curioso que, antes, essa crítica era formulada pela periferia do capitalismo. Era o Greenpeace, eram o Friends of the Earth, eram os sindicatos, era a igreja, mas agora não. Agora essa crítica é deslocada da periferia do sistema para o centro dele, para o sistema financeiro, para aquilo que constitui o motor do capitalismo, aquele que o financia. Então, o que agora acontece é que, em primeiro lugar,
houve uma mobilização geral, ela envolve várias partes interessadas, dentre as quais ONGs. Começou a haver a litigância climática no sentido de obrigar empresas que não se mobilizaram a se mobilizar ou se mobilizar de modo suficiente à vista dos desafios que se apresentam. Hoje no mundo há mais de 2.000 ações climáticas que têm esse objetivo. No Brasil, e a PUC, aliás, tem uma plataforma que cuida especificamente disso. Existem mais de 50 ações movidas com este fim específico, sendo que mais de 12 estão no pipeline de análise. Então, houve uma mobilização da sociedade, inclusive pela via judicial, no sentido de promover mudanças. E essas mudanças ocorrerão, essas mudanças acontecerão. Aliás, essas mudanças ocorrerão por bem ou por mal. Ou as empresas se adaptam a essa nova realidade, nós todos também, elas serão obrigadas a fazer isso. De modo geral, o que se entende é que as empresas devem se responsabilizar pelo sequestro de carbono advindos das suas atividades próprias. Escopo 1 no jargão técnico, escopo 2 quando consideradas as suas fontes de energia. Então, aqui há algum relativo consenso em relação a isso. As empresas devem ser obrigadas a sequestrar, ou melhor, a deixar de emitir, ou quando isso for insuficiente, a sequestrar carbono oriundo das suas atividades ou das atividades relacionadas aos seus suprimentos de energia. Existe alguma controvérsia em relação ao escopo 3. Escopo 3 de respeito ao produto, ao uso por terceiros do produto dessas empresas. Por exemplo, no caso petróleo, gasolina, óleo diesel, óleo cru, etc. Então, o que se discute é a obrigação ou não, muitos sustentam que ela existe, e ela teria natureza legal, inclusive, dessas empresas de petróleo sequestrarem o carbono produzido por nós, que enfim, no uso do automóvel, o que for, levamos à atmosfera. É nesse contexto que se apresenta de modo especial o mercado de carbono, objeto dessas próximas apresentações. Porque ele não afasta a obrigação das empresas de se valerem de mecanismos tecnológicos e aperfeiçoamentos técnicos e eficiência energética para reduzir a sua pegada. Mas haverá uma pegada em relação à qual elas não terão controle, pelo menos direto. Isso diz respeito às emissões de terceiros, portanto, ao escopo 3. Nesse contexto, eu repito, se apresenta o mercado de carbono, quer no que toca ao seu viés voluntário, quer no que toca ao viés regulado no plano internacional. E é isso que os nossos panelistas apresentarão, e eu acho que nesse ponto o Brasil possui, eu acho que não há controvérsia em relação a isso, um extraordinário potencial, porque isso envolve soluções baseadas na natureza. E nós não conhecemos rivais no plano internacional, no sentido de implementar aqui e nos valendo dos biomas que nós possuímos para capturar esse carbono. Mais uma vez, obrigado a todos, eu abrevio a minha apresentação e convido os demais para fazer as suas. Muito obrigado.